Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Conexões Legalas Perspectivas. O meu nome é Carlos Legal, eu sou diretor e sócio da Legalas. E se você ainda não nos conhece, siga-nos nas redes sociais que estão indicadas na descrição do vídeo. Essa entrevista faz parte da série Meditação Não é o que você pensa, onde nós entrevistamos especialistas para compartilharem suas perspectivas sobre o tema da meditação. E este é o nosso sexto episódio. E a nossa convidada de hoje é a Vera Mello. A Vera é psicóloga, mentora, professora e consultora de desenvolvimento humano e organizacional. Ela é mestre em educação, pós-graduada em neurociência aplicada ao desenvolvimento de pessoas e organizações. E tem MBA em gestão e liderança e é especialista em psicologia oriental e mindfulness. A Vera é autora do método em psicoterapia de vida profissional para lidar com as estratégias da mente para o alcance de resultados diferenciados, maior satisfação no trabalho e qualidade de vida. A Vera e eu, nós somos colegas na Fundação Getúlio Vargas, onde nós somos professores convidados e nós ministramos a mesma disciplina, Saúde Corporativa e Mindfulness, no MBA Desenvolvimento Humano de Gestores. Vera, seja muito bem-vinda. Uma Muito imensa obrigada. alegria e honra te receber aqui para essa conversa, viu? Muito obrigada, Carlos. Obrigada pelo convite. E uma parceria contigo é sempre um tesouro, né? Cá estamos aqui, parceiros, no Legalas também. Muito grato, Vera. Vera, eu gostaria de saber, antes da gente Ah, avançar com os assuntos, qual que é a tua relação com a meditação, sendo uma uhum. pessoa da área do desenvolvimento humano e psicóloga também? Como é que a meditação ela entrou na tua vida? Então, ótimo você perguntar sobre isso, Carlos, porque eu tive terapeutas maravilhosas, tive grandes mentoras na minha vida, e uma delas começou a insistir para que eu conhecesse algo que eu já ouvi, já fazia parte da minha formação em biossíntese, né? A biossíntese ela trabalha mente, corpo e energia. E aí nós fazíamos muitos exercícios de Kumye, que é uma que é uma técnica budista tibetana milenar, diria uma yoga tibetana. Então, tudo isso já fazia parte do meu processo enquanto cliente, né? Porque para ser psicoterapeuta temos que fazer muita psicoterapia, e como também uma profissional em crescimento. E aí eu entrei em contato com o que eu chamo de psicologia oriental, que fica mais fácil do entendimento das pessoas. E todo mês existe um canto da lua cheia, exatamente no dia da lua cheia, que é aberto, né? É um instituto lindo ali no Rio de Janeiro. Você entra, dá de cara com Cristo Redentor, né? Assim, um lugar muito especial, centro de budismo tibetano. E quando o primeiro contato que eu tive com esse canto da lua cheia, onde nós ficamos cantando um mantra mais ou menos durante 50 minutos, eu já tinha sido iniciada na yoga tibetana, no yoga tibetano, mas ainda não tinha sido iniciada na meditação. E exatamente nesse encontro, todas as pessoas são convidadas e ficam meditando durante 50 minutos. A única coisa que é pedido é que não saiam da sala, a não ser crianças ou bichinhos, né? E foi o primeiro contato mais profundo, eu poderia dizer isso para você, que foi a primeira vez que eu realmente mergulhei na minha mente. Eu estava ali disposta, né? Não sabia exatamente do que se tratava, achava que ia ser só cantar um mantra, e de repente eu me deparei com a minha mente. Foi assim que tudo começou. Isso teve um impacto tão grande na minha vida que eu fiquei lá estudando 15 anos, né? Só para você ter uma ideia, né? E aí é o que eu falo, assim, na maioria das minhas disciplinas, inclusive na que nós ministramos, eu sempre falo da importância do autoconhecimento, porque por mais que nós nos conheçamos, é sempre uma surpresa, né?
e ter entrado em contato com a minha dinâmica mental, né? Porque você fica ali 50 minutos meditando, só que cantando um determinado mantra, que eu utilizo até hoje. Toda vez que eu preciso me concentrar, centrar, toda vez que eu não quero pensar em algo, por quê? Porque aquele algo não é algo que vai me acrescentar. Então, essa dinâmica mental, né? Depois que você treina muito, você bem sabe como talvez não é um controle, mas eu diria uma escolha. Eu não quero pensar isso, não quero pensar isso agora. Isso não me acrescenta, de repente alguma coisa do passado, sabe? Que vem junto com uma emoção. E aí essa essa escolha intencional, ela tem muito a ver, eu diria, com um treinamento mental, né? Que é o que, no fundo, a meditação, o mindfulness propõe. Eu não paro de falar, Carlos. Eu sempre falo o seguinte, que todos nós sabemos aonde trabalhar os nossos corpos, né? Você pode jogar tênis, você pode nadar, você pode ir para academia, você pode caminhar, mas onde vamos treinar a mente, né? E o quanto isso é necessário, o quanto isso é importante. Então foi aí que tudo começou, Carlos, eu e a minha mente, eu e a dinâmica da minha mente, eu entrando em contato com algo que eu até então desconhecia. É muito interessante você contar um pouco da tua trajetória, porque eu tenho bons amigos no Rio de Janeiro, né? E o Rio de Janeiro Aham, é um celeiro de tradições orientais, se a gente parar para é, pensar. Você veja que o professor Hermógenes viveu no Rio, foi é o maior verdade, professor, o maior escritor de livros de yoga do planeta. é A verdade. professora Glória Arieira, não sei se você conhece, Conheci, e eu entrei em contato uma também. professora maravilhosa, muito amiga nossa também, e que escreveu livros, é uma grande representante da tradição do Vedanta Tem, no Rio de Janeiro. O Jonas é, Mazetti, que é também foi um aluno da também, Glória, né? E é uma pessoa que faz. verdade, Então são verdade. cariocas, né? E as pessoas às vezes associam, né, o Rio com essa coisa do carnaval, da festa, mas quanto conhecimento relevante que está aí, É, e você trazendo aí mais uma verdade. referência do budismo tibetano no Rio de Janeiro, né? E para mim é uma satisfação poder falar dele, porque eu fui formada ali, o Centro de Budismo Tibetano Nyingma, né? E Ingrid. Nyingma é a linhagem mais antiga do budismo tibetano, que veio para o Ocidente com Tartan Tuku fugindo do Tibete, e aí ele foi para os Estados Unidos e está lá até hoje. E lá ele começou essa multiplicação do conhecimento do budismo tibetano, inclusive traduzindo para o inglês e depois para o português, para o alemão, para o espanhol. Esse Então, professor está assim, eu sou vinculado ao Dalai Lama de alguma maneira, Vera? Tartantuku não muito, não muito, até porque ele criou um centro, né, em Berkeley, que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer, mas lindo, já vi muitas fotos. E o que ele mais se preocupou foi em não deixar morrer o conhecimento que ele conseguiu trazer junto, né? E daí todos os trabalhos, e ele tem muitos trabalhos. Atualmente ele, inclusive, anualmente ele faz muitos livros que são e lá mesmo em Berkeley, que são distribuídos na Índia, né, em determinadas cerimônias. As bandeiras de prece, eu fiz parte de muitos grupos, né? Inclusive o grupo da costura, o grupo da alimentação, o grupo da biblioteca, né? Foram 15 anos, então foram muitos conhecimentos adquiridos e muita doação, né? Porque na realidade é uma troca. Sim, Foram sim, tão sim. preciosos e curioso, Carlos, é muito interessante estar conversando isso aqui hoje com você. É, o meu foco, quando eu entrei no budismo tibetano, era a excelência da realização no trabalho, porque eu estava exatamente na minha crise dos 30
né? Já tinha família, tinha toda uma estrutura, né? Duas filhas, um sítio, né? E a minha carreira estava ainda, né? Porque eu tinha colocado foco nessa construção. Eu, com 30 anos, já tinha isso tudo. Mas a minha carreira, né? Eu já clinicava, né? No Rio, tive muitos consultórios, mas estava faltando algo. A típica crise dos 30. E quando eu entrei no budismo tibetano, eu entrei completamente focada na excelência da realização do trabalho. Então, tudo isso que eu troco com as pessoas hoje, na realidade, é fruto de algo que aconteceu comigo, né? E aí, quando eu falo disso, as pessoas, nossa, nunca tinha pensado no trabalho desta maneira. Por quê? Porque o budismo mostra que é uma energia colocada em ação para realizar, né? O trabalho é isso. O trabalho não é um esforço. O trabalho não deveria ser, né? Assim como na Grécia Antiga falava-se, né? Que o trabalho era algo só dos escravos, né? Como se fosse uma penalização. E foi assim que eu entrei no budismo, completamente focada no, no como aqueles conhecimentos poderiam me ajudar, né? A sair de um lugar que eu estava e ir para um outro. E eu devo muito, muito a esse conhecimento, esses conhecimentos milenares, que me fizeram ser quem eu sou, né? E aí eu gosto de compartilhar isso. Eu digo que na outra encadernação eu devo ter passado por lá, Carlos. Ah, com certeza. Deixa eu te fazer uma pergunta, Vera. Você, ouvindo Diga. a sua fala, e você como uma psicóloga, né, uma psicóloga tradicional, que estudou Freud, Jung e outros tantos, né, ocidentais, e especialista em psicologia oriental. Eu queria saber de você quais são as diferenças, né, entre essas duas linhas, essas duas visões e as suas semelhanças também. Lembrando Hum. que Jung, quando a gente vai estudar um pouquinho da história do Jung, Jung estudou tradições orientais, né, especialmente o Sim, yoga, né? Então tem sim. muita coisa do Sankhya, talvez do yoga, dentro ali da abordagem do Jung. Eu queria que você explorasse um pouquinho disso para a gente. Claro. É, dois momentos da minha vida eu me senti tendo que me tornar uma página em branco. O primeiro momento foi esse, quando eu fui estudar psicologia mínima, Você já era psicóloga quando porque começou a estudar já, psicologia oriental. Tá. já clinicava, já estava, né, há muitos anos já estava quase uma década já formada. É, e aí, quando eu entrei em contato com esse conhecimento, que tem uma profundidade em relação a você compreender o funcionamento da mente muito maior, eu entendi que não era desdizer o que eu já tinha aprendido, e sim acrescentar algo completamente novo, né? Então, assim, e essa sensação é real. Eu me senti, peraí, eu tenho que virar uma página em branco para poder absorver uma outra filosofia, outros conhecimentos, né? Uma abordagem completamente nova, que os budistas chamam a mente do principiante, né? Então, ali, por mais que eu tivesse já muitos conhecimentos e uma bagagem já razoável, uma experiência na clínica, eu, eu me deparei com algo novo. Então, foi muito rico ter feito esse movimento, né? De entender que uma coisa não está desdizendo a outra. Elas podem se complementar. Só que eu diria que a psicologia oriental ela tem uma profundidade que eu não consegui achar até então, naquele momento, na psicologia ocidental. Até porque é mais antiga, Muito, né? Bem mais antiga. exatamente, exatamente, né?
E outro momento que eu tive que virar uma página em branco foi quando eu fui ser coach, né? Porque ser coach não é ser psicólogo, É. ser coach não é aconselhar, né? E aí eu falei, pô, eu acho que aqui eu tenho que virar uma página em branco de novo, né? E foi muito interessante, porque a estrutura do coaching, eu gosto muito, inclusive, da estrutura do coaching. Pena que chegou num lugar que nós já sabemos qual é, mas enfim, aí depois entrou a neurociência, porque eu fui fazer neurocoaching. E aí foi pela mão de uma neurocientista, a Tá. Suzana Herculano Rousel, que é uma neurocientista brasileira maravilhosa. Ela está fora do país, porque chegou uma hora que os cientistas não estavam mais conseguindo ficar aqui. Ela saiu, e com ela, quando entrei em contato com a neurociência, eu falei assim, uau, olha o funcionamento da mente, de novo, só que sob outra perspectiva, né? Então, são várias perspectivas da mesma, vamos chamar, complexidade, né? Porque não tem inteligência artificial que consiga suplantar a complexidade da mente humana, né? É até E a porque neurociência também a eu. neurociência teve muita influência dessa conexão, né, entre os psicólogos mais tradicionais, como a gente Sim, pode dizer, com os monges tibetanos que foram objetos dos estudos, né, dos primeiros estudos e pesquisas. Então, exato, é exato. interessante quando a gente olha esses temas e a gente começa a perceber uma conexão entre eles. Sim, Porque sim, isso é muito importante para quem está nos ouvindo e nos acompanhando, ter essa sim, clareza. Porque o que eu percebo, e inclusive a iniciativa da gente trazer essas entrevistas, é justamente para que a gente possa ajudar as pessoas a aprofundarem um pouco mais no conhecimento da meditação. Porque a minha isso. preocupação, Vera, é que a meditação, quando uma coisa fica muito popular, assim como aconteceu com o Uhum, coach, tem sempre dois uhum, lados, um muito bom e um que não é tão bom. claro, O bom é que as pessoas começam a ter claro, acesso, né? Mas o não bom é sim. que fica muitas vezes numa superficialidade. Isso é muito É, importante a gente distinguir isso. Mas se é, você verdade. pudesse indicar duas Ah, diferenças e duas semelhanças entre psicologia tradicional e psicologia oriental, o que que você pontuaria? essa dinâmica mental que muitas vezes a gente não consegue mergulhar, porque por mais que você estude teorias e tenha conhecimentos ou mais ou menos científicos, né? A necessidade de dar um mergulho, ela é, eu diria que a alma, né? De você realmente entender a sua psique. Então, aí estaria você chamou de, você falou diferenças e semelhanças. Então, Diferença aí e estaria semelhança. uma semelhança, né? Só que as abordagens, elas são diferentes, né? Então, você citou vários, como é que nós vamos chamá-los? Porque o Freud Teóricos, foi, hã? teóricos ou fontes. Isso, fontes. Fontes é ótimo, Carlos. Porque até mesmo aqueles que vieram após Freud, né, sempre se reportavam a ele, né? Queriam estudar algo a mais ou criticavam, mas sempre se reportando a ele. E Freud foi um neurologista, olha só, né? Olha aí, porque não existia neurociência, né? Freud foi um neurologista. Sim, sim. Então, enfim, a semelhança está nesse aprofundamento, né, nesse mergulho. E eu gosto de chamar de autoconhecimento, porque o autoconhecimento ele tem muito de autoconstrução. Você não vai de, de, de transformação também, você só pode transformar e construir aquilo que você conhece. E diferenças, eu diria que vai ser muito ousado falar isso, né?
mas uma diferença talvez fique no âmbito da superficialidade. E aí, quando eu estudava algumas disciplinas que eu prefiro não citar, né, porque alguns psicólogos também podem estar aqui nos ouvindo, eu ficava me perguntando para que eu estou estudando isso, sabe? Na faculdade, né? Psicologia ocidental. E eu nunca me fiz essa pergunta estudando a psicologia oriental, né? Porque tudo que eu estava ali entrando em contato tinha tanto sentido, fazia tanto sentido, né? E tocava tão profundamente, me tocava tão profundamente. E aí a minha transformação, ela foi acontecendo, né? Lógico, quando ser humano, e você leva também para o profissional. Não sei se eu te respondi, não cheguei a Sim, dois, sim, mas eu sim. acho que Eu acho que já. tem um outro elemento que a gente poderia acrescentar, e você sendo uma pessoa que estuda isso muito mais do que eu, é, será que a psicologia tradicional ela tem Hum, sempre um processo, um intermediador desse processo, que é o próprio terapeuta, né? Ele uhum, auxilia aquela pessoa que é o aprendiz de si mesmo, vou chamar assim, tá? Para ilustrar dentro do nosso contexto. boa. O aprendiz de Uhum, si mesmo, ele, junto com um terapeuta, ele vai num processo de autoinvestigação que promove o tal do autoconhecimento. E as uhum, tradições orientais, e eu tenho uma conexão muito forte com o yoga, a uhum, gente, eu suspeito que a psicologia, né, oriental e as tradições tibetanas também seguem essa linha da autonomia, né? Então, você vai, aprende uma técnica e entra dentro de um processo da autoinvestigação, né? Que são as práticas meditativas também seguem isso, né? Sejam elas quais forem. Você nunca vai sim, ter uma prática meditativa, ou não deveria ter, uma pessoa dizendo para você o que você tem que fazer. Então, o professor te ensina uma técnica, te oferece uma técnica e vai dizer a aham, você, faça, pratique, treine, né? E veja o que isso. acontece. E aí você tem esse mestre que vai te ajudando, né, nas considerações, se você está num caminho correto ou num caminho que vai te trazer ali o benefício que você almeja. É como eu vejo, Uhum, né? aham, Porque na sim. psicologia tradicional, você não, quer dizer, no tradicional, tradicionalmente, você não tem essa prática em primeira pessoa, né? Uhum, Talvez agora as uhum, formações, que os cursos também vão se renovando, como sim, psicologia positiva, né? Que tem sim. talvez um viés em que traga ou beba nessas fontes tradicionais também, e as Uhum. formações elas vão se inovando dentro dessa perspectiva, né? É, é verdade, Carlos. E recentemente eu escutei de uma neurocientista, daqui a pouquinho eu vou ter que me levantar para acender a luz, que de repente agora já ficou bem, bem. Eu estava na luz do dia, né? Então, como eu estava te falando, a, eu escutei de uma neurocientista ela falando que a neurociência é a nova psicologia. E aí eu fiquei pensando sobre isso e faz tanto sentido, sabe, Carlos? Porque você estudava o cérebro humano, falo, século passado, né? Sem vida, né? Você pegava o cérebro, e aí não estamos nem falando de mente, estamos falando de cérebro, né? Aquilo que comporta a mente, mas sem vida, né? E todos os trabalhos, todos os conhecimentos, todas as pesquisas eram feitas com o cérebro sem vida. Entra a neurociência com essas capacidades, ressonância magnética, principalmente a ressonância, né? E outras tantas possibilidades para poder estudar o cérebro a cores ao vivo em tempo real, né? Então, isso é um ganho exponencial.
você entender o funcionamento, o nosso funcionamento, mas com mapas, com cores, né? Com dinâmicas que você vê. Isso é realmente por isso que eu sou uma apaixonada pela neurociência, também tem isso, sabe, Carlos? Eu fiquei assim completamente encantada com esse conhecimento que eu já tinha adquirido há mais de 10 anos atrás, quando eu fiz o neurocoaching com a Suzana Herculano, e aí agora esse aprofundamento, esse mergulho que eu dei de novo, né, para poder estudar, para poder entender melhor nós funcionamos. E aí estão falando de cérebro, que a mente é outra história, né, Carlos? Pois é. Eu gosto muito de um autor chamado Alan Wallace. E o Wallace é Aham, um dos grandes, que a gente fala de contemplativos, né? Cientistas uhum, contemplativos. E ele sim, fala num dos textos essa diferença entre o cérebro e a mente. O que a gente não pode é reduzir a mente ao cérebro. Existe um isso, aspecto muito mais perfeito, complexo e amplo, porque a mente não pode ser reduzida ao cérebro. O cérebro é um aspecto material, como você bem falou, né? Ele diríamos assim, é a expressão material da mente. isso, Mas a mente tem a exatamente. sua complexidade imaterial. É muito legal isso, É, porque o que eu percebo, uma coisa, uma diferença muito grande, até voltando um pouquinho na visão uhum, ocidental e oriental, é que o oriental uhum, ele não tem o hábito de dissociar a espiritualidade das coisas práticas da vida, né? isso, É tudo meio exato, junto e misturado. exato. Então, quais são, Então, né, as isso, fronteiras da mente, das emoções, do espiritual? Eles olham de uma é, forma muito mais integrativa, holística, sistêmica, talvez, né? exatamente, Carlos, e é esse, talvez seja essa a grande atração, né? Eu me senti completamente atraída mesmo. Eu falei, gente, isso faz tanto sentido, porque faz sentido para a minha pessoa, né? Pode não fazer sentido para o outro. Mas todas as abordagens, imagina, eu comecei lá atrás na biossíntese, eu ia fazer bioenergética, que naquele momento era o sucesso total. Mas aí entrei em contato com a biossíntese, que trabalha o quê? Mente, corpo e energia. Hum, Que me levou ao Kumie, psicologia oriental, yoga tibetano, que trabalha o quê? Mente, corpo e energia. Que me levou ao Ayurveda, que é medicina indiana, chamada, né, nomeada ciência da vida, que trabalha o quê? Mente, corpo e energia. Então, para mim, faz muito mais sentido essa integralidade que você trouxe, sem dúvida. que é fruto, né? E quando eu falo de energia, e aí aqui nós podemos falar de espiritualidade, mas nem sempre eu levo isso para outras abordagens, né? No Mas quando eu falo de corporativo ainda eles energia, têm um certo tabu, né? Sobre pois é, espiritualidade pois dentro das é, empresas. Como assim? exato, pois é. Mas cada vez mais, aos pouquinhos, a gente consegue levar essa energia. Porque energia é o quê? O que é energia? Vamos definir energia. Tem um neurocientista que eu gosto muito, brasileiro, se chama Miguel Nicoleles, e ele fala da consciência como uma propriedade emergente. E ele dá uma. E aí a consciência, né? Aí eu já estou falando de uma outra coisa, já falando de cérebro, mente, consciência. E ele dá um exemplo que eu acho ótimo, que assim, a consciência ela emerge quase como um gol. E aí né? Ele fala isso em 1 minuto e meio num vídeo. Ele fala, quando o gol acontece, ninguém conseguiu prever exatamente como é que ele ia acontecer. Você pode se preparar, você pode treinar muito, você pode imaginar mil táticas e estratégias, mas da hora que o gol acontece, ele aconteceu. Então ele fala muito disso, né, da consciência humana, né, que ele chama de propriedade emergente, que ninguém sabe exatamente, mas ela.
Acontece, né? E aí Interessante, estamos né? falando já de consciência. Essas visões múltiplas, eu adoro. Eu sou uma pessoa que gosto de estudar bastante, e ter várias perspectivas. Eu sempre me orientei Isso, para isso. E a gente isso. percebe assim que as perspectivas são modelos, né? Como você falou, o mapa. É um mapa. Uhum. Você está percorrendo um determinado território. Por exemplo, território da consciência. É. Uau! Então você precisa de um mapa, porque ela pode ser um elemento tão abstrato, como ela tem uma imaterialidade, é muito abstrato, você precisa de mapas. E aí eu gosto de estudar muito as tradições todas, né? Então, se quando toda tradição ela tem essa proposta de um mapa que traz ali Uhum. as suas referências, seus métodos, Sim. e que a gente precisa buscar, né, alguma coisa que a gente se identifique, percorrer Uhum. aquilo, porque o objetivo, vamos pensar que supostamente é o mesmo, né? O encontro Sim. com o sagrado, ou a liberdade, ou tal do samadhi, ou Uhum. na linguagem do yoga é o kaivalya, né? A liberdade Uhum. suprema, enfim, é muito interessante. É. Você trouxe um tema que eu queria puxar aqui, Vera, da Hum. Ayurveda. Então, a Hum. Ayurveda é também uma linha mais tradicional, né? O que é a Sim. Ayurveda? Sim. Explica para gente, porque das entrevistas todas Claro. ninguém falou sobre ela ainda. Ah, E qual então é a vamos lá. conexão da Ayurveda com a meditação? Onde é que se encaixa? Onde é que elas se encontram aí? É incrível, Carlos, assim, como uma coisa vai levando a outra, né? E na medida que nós vamos nos aprofundando, é quase que aparecem vários irmãozinhos, né? Então, eu diria que a Ayurveda, ela é prima irmã do Yoga, né? Por quê? Primeiro, deixa eu começar do começo. A Ayurveda é medicina indiana, de verdade, né? Quando é o meu próximo passo, não sei se você foi lá, mas o meu próximo passo tô doida para ir lá. Inclusive para me tratar mesmo com a Ayurveda lá na fonte, né? Você E diz. aí, a Ayurveda, no sentido literal da palavra, é ciência da vida. Então, quando um médico, um, é, um Vajja, né? Vajja, que é o médico, quando ele se forma em Ayurveda, quando ele se forma em medicina dentro da linhagem ayurvédica na Índia. Por exemplo, você vira e pergunta para um deles: vem cá, como é que eu trato refluxo? Um sintoma qualquer, né? A primeira pergunta que ele vai te fazer é: mas quem é que tem refluxo? Ou seja, eles não tratam o sintoma, eles tratam o ser humano, a pessoa, né? E isso, novamente, chegamos a essa integralidade. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, essa ciência da vida, ela é uma tradição, é milenar também, pautada em quatro bases, né? A Ayurveda fala que existem bases que nós precisamos fazer atenção para poder sermos longevos, saudáveis. Que, segundo eles, se nós nos cuidássemos bem, ou seja, saudavelmente desde o início, poderíamos chegar tranquilamente, segundo eles, aos 120 anos, né? E com saúde. Mais importante não é você ter uma longa vida, é ter uma longa vida com Com saúde. saúde. Então, são quatro pilares. O primeiro deles é a alimentação. Você é o que você come. Você não vai colocar um combustível péssimo no seu carro. Então, não coloque uma alimentação péssima dentro do seu corpo. A primeira base é a alimentação. Depois vem o sono, né? O sono, ele é fundamental, inclusive a própria neurociência explica muito claramente a higiene do sono. Se você tem uma boa qualidade, se você tem um sono com qualidade, mil transformações acontecem ali dentro do teu organismo quando você está dormindo. Então, o sono ele é fundamental.
E hoje em dia nós vemos tantas pessoas com esses distúrbios, né, de alimentação, de sono. Terceira base estrutural, movimento. O corpo não foi feito para ficar parado. O corpo, ele precisa de movimento, né? E a Ayurveda fala muito do tente fazer algo que você goste de fazer, né? E aí você vai lá para, né? Tem gente que vai com raiva para academia, né? Levantar peso, né? A Ayurveda fala, tente, né? Fazer algo que você goste, A força da mexendo o raiva, seu né? A corpo. força da raiva não funciona, tem que ter prazer. Exatamente. E por último, minutos de silêncio, um tempo de silêncio, né? Rituais de silêncio. Isso é maravilhoso. E aí, olha lá, né? Se eu estou falando de silêncio, eu estou falando de silenciar a mente, eu estou falando de meditação, eu estou falando de estar com você mesmo, né? Essa conexão consigo, de entrar dentro de você, não estar fora, que é o que o tempo todo o mundo ocidental nos provoca a estar, Hum. né? Então, a Ayurveda, ela assim que eu fui me tratar, né? Primeiro eu fui me tratar. Eu falei assim, não, eu quero conhecer isso aqui. Eu fui pela mão da minha filha, inclusive depois de ler Saúde Perfeita, do Fritjof Capra, né? Não, do... Ai, Deepak não é Chopra. do Capra. Isso, obrigada, exatamente. Ela primeiro me deu o livro, e depois ela me indicou uma pessoa no Rio, e aí eu fui estar com essa pessoa. E essa pessoa nem faz consultas mais, ela virou uma professora de alimentação ayurvédica, né? E aí eu fiz o tratamento que ela me pediu durante 30 dias, né? De limpeza mesmo, limpando com alimentação, ou com outros rituais. E aí a modificação foi tão grande, que eu falei, eu preciso entender isso mais fundo. Eu preciso estudar isso, né? Eu não atendo com a Ayurveda, mas eu trago muitos princípios, atendo quando eu falo, meus clientes, meus mentorados, compartilho também com os meus alunos, né? Mas eu trago muitos princípios que eu preciso falar isso para você. Depois que a Ayurveda entrou na minha vida, eu nunca mais fiquei doente. Olha só que coisa maravilhosa. Uma gripe, cara. Cadê a madeira? Não tem, mas eu já me fortaleci aqui. Incrível, né? Algo que entra na tua vida, e aí você passa a compreender melhor o que combina com o quê, né? E eles não são vegetarianos, eles não são veganos. A Ayurveda, quando eu falo, eu digo, tem que ser. Não, você pode comer aquilo que te faz bem, né? E aí, dependendo do teu dosha, aí teria que entrar mais fundo, mas, né, o dosha são os desequilíbrios, e aí todos nós acabamos nos desequilibrando, mas tem uma conexão com a natureza, a Ayurveda tem, sabe, Carlos, uma conexão com a natureza que é maravilhosa. Você não é a mesma pessoa no verão que você é no inverno. Não é. Lógico, Interessante o isso. ar é outro, as suas Interessante. necessidades são outras, né? Então a Ayurveda entrou na minha vida também. Entrou e Sabe, assim, eu sempre me coloco nesse lugar, sabe, de aprendiz e de cliente, de aluna. eu não sou uma pessoa versada na Ayurveda, claro, como você falou, é uma ciência irmã do yoga, então conheço um pouco de alguns É, princípios, os doshas, que na realidade são sim, características físicas, né? sim. E aconteceu um Isso. fato muito interessante, olha que coisa, né? Eu entendo Ah, que a Ayurveda, ela é uma ciência da vida, então, quer dizer, a vida tem a sua própria ordem. O que a gente sim, precisa fazer é entender quais são os princípios que viabilizam a vida, que trazem harmonia, e isso. minimamente não atrapalhar esse fluxo da vida, né? É extremamente simples. Até porque a É, Ayurveda, se a gente olha, por exemplo, uma imagem indiana, né, um filme indiano, imagens da uhum, Índia, a gente percebe que lá eles são muito pobres. Então, claro, eles precisam de coisas que funcionam e coisas simples, né? Coisas simples. E a minha filha mais velha, Ana Clara, ela é hum, estudante de medicina. E ela, aham, enfim,
sempre estudando e tal. E o que que aconteceu recentemente? Que Ah, ela foi fazer o uso de um complexo vitamínico, tá, indicado por uma médica, né, acho que naturalista e tal, porque ela também participa das ligas, né, de medicina integrativa, estuda um pouco tudo isso. Mas, enfim, foi que tomar legal. o tal do complemento vitamínico. E foi fazer um exame Hum, para uma cirurgia, e percebeu ah, que o ah, fígado dela estava com as enzimas totalmente alteradas. E o insight que ela teve, olha que coisa curiosa, né? A nossa cultura, a nossa sociedade tem muito essa coisa do apelo, e do é, consumo. Então, é, ela percebeu que ela consumiu uma coisa que o corpo dela não precisava. exato, Isso gerou uma intoxicação. exato. Então, ela parou de usar, Uhum, regularizou e, enfim, porque você vai tomar um complexo vitamínico se você está com alguma disfunção claro, que pede, tá necessitando, mas se você não precisa, aquilo te intoxica. Então, a gente só exato. precisa deixar a biologia funcionar, né? Exatamente. E tem combinações também, né, Carlos, que vão ser ótimas para você, não serão para mim, Sem né? dúvida. Porque aí o meu dosha, que é o desequilíbrio, o meu é diferente do seu. E aí, de repente, você está lá do outro lado do mundo no verão e eu estou aqui ainda no inverno, né? Então, Exatamente. essas combinações. Eu me lembro que assim que essa hora é a hora dos cachorrinhos latirem, uma loucura. Assim que eu comecei, eu cortei um pouco a cebola e o alho, que é uma tradição da nossa culinária, né? A cebola e alho e tudo. E aí, quando eu falava para as pessoas que eu tinha cortado a cebola e o alho, foi um momento. Agora eu até voltei, menor quantidade, né? Mas também eu vejo, não falo que é para cortar, não. Foi uma necessidade que eu senti. Mas, em compensação, eu tenho, sei lá, 30 temperos na minha cozinha, que eu não tinha antes, porque eu só tinha cebola e alho, né? Então, assim, é uma sabedoria mesmo. Eu uso erva doce como remédio, juro. Eu uso erva doce como remédio. Me faz um Interessante. bem enorme. Então, eu não preciso dos omeprazols da vida, sabe? Então, e aí, de novo, o autoconhecimento, né, cara? De novo, a gente sempre chega aí. Então, quanto mais você se conhece, quanto mais você consegue também administrar esses conhecimentos a seu favor, mais saudáveis vamos ficando. Em amplo sentido, é mente sã e corpo são, né? Você vê, a gente foi para um lugar, Vera, nessa nossa entrevista, que ela foi um pouco imprevisível, né? A gente foi para um lugar da saúde. Mas olha que interessante, aqui está me vindo um insight. Ah, Eu tenho dito muito isso em sala de aula, né? E dentro, trazendo até uhum, um pouco para o contexto corporativo, e eu levo muito isso a sério na uhum, minha vida. Quem é o indivíduo que conhece mais sobre este corpo? Sou eu. Então, minimamente, eu preciso ter atenção sobre esse corpo. Eu acredito e vivo isso, de que, por exemplo, a prática meditativa regular, ela me ajuda a refinar minha percepção. Então, poxa, eu estou uhum. aqui dentro desse corpo e eu percebo que tem uma dor que não existia, ou uma sensação que não estava presente ontem, ou uma coisa que está me gerando uma certa indisposição. E por incrível que pareça, as pessoas que vivem muito para fora, atenção muito para fora, deixam de prestar atenção em si mesmo e muitas vezes têm consequências muito desagradáveis ou até muito sérias, porque minimamente não prestaram atenção em si mesmo. Impressionante, Carlos. Mas é exatamente isso, né? Essa escuta interna, né? O corpo ele tem uma sabedoria maravilhosa. Agora, se você não ouve ou finge que não ouve, né? Eu fui fazer um trabalho ele é um quiroprata no Rio. E aí eu me dei conta de tantas coisas. Eu falei assim, gente, eu estou trabalhando no meu corpo, mas na realidade eu estou trabalhando no meu corpo, me dando conta do meu padrão comportamental, que também é um padrão mental. Então, sabe, você começa a fazer as associações, e não é porque eu sou psicóloga, é porque eu tenho essa atenção maior, lógico, né? Dentro das minhas formações,
mente, corpo e energia estão sempre juntos, como eu falei há pouco, né? Então, isso é um ganho. Isso é um ganho. Você entender o que se passa no seu corpo para você entender o que se passa na sua mente. E eu tive uma terapeuta que ela falava, Vera, tem horas que é melhor ir pelo corpo, tem horas que é melhor ir pela mente, né? Então, é por aí, nós somos um ser inteiro. Não dá para, né, dissociar. A sabedoria do corpo, ela é mais intuitiva, né? Ela Uhum, é mais isso, espontânea. E a gente é. negligencia muito isso. Muito. É. Essa anestesia, eu diria, sabe? Sim, às Uhum. vezes você. E aí entram os automáticos da vida, as Sim, defesas, as anestesias, as couraças, e aí vai entrar um arsenal. E, na realidade, é o quê? São estratégias de sobrevivência, sim, sim. né? Dependendo de onde você vive, aonde você, em que momento você está na sua vida, né? Quais são as questões que você está tendo que lidar. A gente vai se. E aí, pronto, você vai se fechando, e aí você vai endurecendo, você vai enrijecendo, vai deixando de se escutar. Né? Legal. E eu acho que é por aí. Essa escuta interna talvez seja mais fácil. Aí, pensando na meditação, né, Carlos? Eu não sei é, se você também ouve isso, mas eu ouço muito das pessoas, inclusive nas nossas aulas, que elas têm dificuldades. Não, meditação não é para mim. Ah, eu acho muito difícil. Eu já tentei não conseguir. Isso não só dos alunos, de clientes mesmo, sabe? Mentorados que eventualmente, né, precisam de minutos de silêncio. E aí eu falo sempre, começa com 1 minuto, né? Ninguém começa a trabalhar o corpo físico numa maratona, né? Você vai em pequenas Processo, corridas até você um chegar na sua processo. maratona. Perfeito. Então, assim, eu me lembro que eu era obrigada, eu deu na minha formação em psicologia Enigma, eu era obrigada a meditar 40 minutos. E, assim, obrigada num bom sentido, fazia parte do meu processo, né? E, assim, 40 minutos. Não me pergunte por que 40 e não 50 ou 30, mas eram 40. E eu tinha uma dificuldade enorme, enorme, quando eu conseguia 10, 15, mas tinha aquela coisa, eu tenho o quê? E é diferente quando você se coloca, né, numa postura de meditar sem obrigação. E aí é lógico que, né, no decorrer eu fui entendendo, compreendendo muito melhor a dinâmica da minha mente e muitas vezes eu estou caminhando, estou meditando. É Né? Antes engraçado, de você dormir, tocou num ponto que hoje chegou um livro aqui para mim de um monge trapista chamado Thomas Merton. Eu estou começando a estudar um pouquinho uhum, mais sobre a história dele, e Thomas Merton foi muito influente na década de 50 e 60. Então, o uhum, livro chama Meditações, e ele fala, dentro de uma perspectiva cristã, dentro de um contexto de direcionamento espiritual, enfim, uma coisa muito interessante, né, que tem tudo a ver, eu acredito nisso, que para meditar você precisa de duas coisas: vontade, uhum. isto é, você precisa ver valor naquilo. Se você não vê Isso. valor naquilo, você não vai ter iniciativa alguma. A mesma coisa com saúde. Eu tenho que ver valor em manter a saúde. Isso vai fazer com que eu cuide Claro. da alimentação, que eu faça exercício, etc. E o outro elemento é a disciplina. Eu tenho uma crítica que é a seguinte: hoje eu acho que muitas vezes as pessoas elas flexibilizam demais os métodos. Então, por exemplo, Uhum. meditar 40 minutos dentro de uma determinada tradição, aquilo deve ter um sentido, Claro, né? Tem um sentido, claro. certamente tem. Então, essa ideia, assim, claro, eu acho que as pessoas precisam, né? Nunca fiz nada. Vamos flexibilizar, começa com 1 minuto, mas não para no um, já vai para dois, para cinco, para Isso, 10, né? isso, Dentro de um isso, processo pedagógico, você isso. flexibiliza, mas o que a gente não pode é flexibilizar a um tal ponto em que o método Claro, se descaracterize, porque ele tem um fundamento, claro, né? claro, claro.
Eu quero Mas te sabe essa fazer. coisa? Ah, Por não, só favor. para complementar, coisa do hábito. Aí vamos pensar, uma pessoa que tem zero hábito de meditar, né? Na realidade, quando eu falo para ela 1 minuto, ela vai levar aí no mínimo 5 ou 10, porque ela vai ter que se estabilizar, né? Vai ter que estar num espaço, vai ter que se acalmar, vai ter que entrar naquele lugar que ela está se propondo. Então, na realidade, esse 1 minuto teve todo um preparo e depois peraí, deixa eu voltar para a vida como ela é, né? E aí, aí que eu falei do hábito, né, Carlos? O Maitje Ricard, né, aquele monge budista que certamente você conhece, né? Eu o levo para a sala de aula na nossa disciplina, e ele fala que o mais importante é disciplina e regularidade, que é melhor meditar menos tempo, mas Sempre isso. constantemente, né, do que, não, vou meditar igual o futebol do domingo, né? Não É. faço nada a semana toda, mas vou jogar futebol Eu no vou domingo. fazer Não uma, duas adianta, né? horas direto, né? É, então, e ele traz isso de uma maneira muito clara, né? Você falou da disciplina, e eu acrescento a regularidade que ele traz, e que é realmente. Que depois, você sabe disso, né, Carlos? Você vai meditar 1 minuto, no dia seguinte você vai querer meditar dois, porque, né? E aí, daqui a pouco, no final de semana, você está em 5, você está em 10, e aí você está achando que 15 minutos já é pouco, né? Esse hábito, esse treinamento mental. Então, assim, Criar essa é disciplina, né? De você sempre fazer. isso. Mesmo sem E aí, por isso eu vontade, fiz essa, mesmo por isso sem eu ter fiz a essa vontade. analogia. É, 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 né? Porque aí talvez você possa alterar nos momentos do dia. Tem certas pessoas que é melhor pela manhã. Eu medito muito de madrugada. Eu acordo, eu falo assim, não, é hora de dormir. Aí começa, né? Um monte de pensamentos. Eu digo, não é hora de pensar isso. Pego o meu mantra, dormir, né? Né? Adriana, Aí é quase um remedinho, quase um nosso tempo está remedinho para no dormir. finalzinho. Eu queria te fazer uma última pergunta Ai, que eu fiz Carlos, para todos. diga, Qual é a diga. tua prática atualmente? O que que você pratica? Qual é o método? Escreve para a gente aí para Então, inspirar os nossos convidados aqui. é, no dia a dia, eu medito antes de dormir, né? Que aí eu gosto desse momento, que é um momento de acalmar, de pacificar a mente, de acalmar o corpo, né? Ou seja, quando você vai dormir, naturalmente você estaria acalmando o seu corpo, mas nem sempre você se coloca no lugar de acalmar a mente. Então, eu gosto de trazer isso para a minha noite, né? Agora, eu tenho também utilizado a meditação andando, e aí me lembro muito do Tinaha, né? Ele foi um dos primeiros que eu lia muito. Eu achei muito curioso quando eu li. Eu acho que ele tem um livrinho pequenininho que se chama, que tem esse nome, né? Meditação andando, alguma coisa assim, meditação caminhando, já não me recordo mais. E eu tenho um ritual diário eu ando 4, 5, 6 quilômetros, às vezes 7, às vezes 8, depende do dia, né? Mas eu tenho esse ritual diário de caminhar, né? Além de outros. Mas muitas vezes caminhando, eu me vejo meditando, eu trago o mantra caminhando. E isso eu acho também muito interessante poder compartilhar com as pessoas que vão nos ouvir, porque tem aquele clássico, né, Carlos? Não, é para meditar eu tenho que estar no alto de um monte, né, dentro de um templo. E não, né? Trazer a meditação para a nossa vida, né? Ou seja, Para estou o cotidiano. caminhando, de repente o pensamento está num lugar que eu não quero que ele vá, eu aciono, né? Esse lugar que eu já conheço, que me ajuda muito e que vai me fazer sair daquele lugar que eu não quero estar. Muito bom. É isso, Carlos. Vera, muito Obrigada, obrigado viu? pelo teu tempo, Eu pela tua agradeço. disponibilidade. Espero que tenha Eu agregado que valor agradeço. aqui para quem vai nos ouvir, nos acompanhar.
Tudo de bom para você, Eu também Carlos, espero. Para você também, Carlos. Ótima, ótima, ótimo restinho de semana. para todos nós.